da nossa disciplina, certo? Estamos quase chegando já na parte, né, o que nos interessa em si, né? Mas aqui, né, recordando algumas coisas aqui rapidamente, né? Quais que são os tipos de sensores, né? Sensores aí, né? E atuadores, certo? Então, quem que são os sensores, né? Existem vários aí tipos de sensores, certo? Entre os sensores aí indutivos, capacitivos, né, fotoelétricos, né, sensores de fibra óticas, certo? Sensor lasers, né, ultrassônicos, magnéticos e transdutores lineares. Certo? São sensores, né, basicamente, né, utilizados ali, né, na planta industrial, lá no chão de fábrica. Então são os mais utilizados aí. Certo? Então o sensor indutivo, né, basicamente, como já visto lá em eletrotécnica, só recordando isso daí, certo? Que a gente vai utilizar aí, né, parte de sensoriamento, né, a gente precisa saber, né, como já foi visto, né, que os sensores eles podem ser aí do tipo PNP, certo? Ou NPN. Então isso aí tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui está diretamente ligado, né, com o CLP, né, com o tipo de lógica, né, qual o tipo de lógica ele aceita ali na entrada. Se ele vai aceitar aí um PNP, certo? Se ele vai aceitar aí um NPN, então isso aí é o tipo, né, de nível lógico, vamos dizer, que o CLP ele vai, né, atender aí, né, ele vai entender. Então, sensores aí indutivos nada mais que é um sensor de proximidade, certo? São equipamentos o que? Eletrônicos capazes de detectar a aproximação o que? Exatamente isso, né? De peças metálicas, né? Como componentes móveis e máquinas, certo? Né? Acionadores, posicionadores e entre outras aplicações. Então, os sensores indutivos é bem encontrado na área industrial, né? Então, justamente aí por alguns exemplos, como detectar aí componentes móveis de uma máquina, né, fazer a limitação, né, dessa máquina, né, ou até mesmo, né, o que seja um processo que venha trabalhar ali, né, com peças metálicas, né, como posicionadores também, certo? Isso, o que acontece? Né? Os sensores é a evolução de quem? Né? Da chave fim de curso. Né? A gente sabe, né, que estamos cansados de ver que a chave fim de curso, né, é um dispositivo que, né, eletromecânico, né, e a sua vida útil ela é baseada em seu ciclo. Então aqui, né, entra os sensores, né, para fazer o que? A substituição dessas chaves aí, fim de curso. Então, o que acontece, né, com essa detecção aqui, né? Ela age, né, quando, né, ela ocorre quando o quê? Quando há um contato físico entre o acionador metálico, né, e o sensor, aumentando a vida útil do sensor por não possuir peças móveis aí, né, sujeitas a desgaste mecânico. Então, a vantagem de utilizar um sensor em vez de um fim de curso, né, é justamente isso. Né? Lógico que a gente vai encontrar, né, os sensores um pouco mais caros com a chave de fim de curso, mas é custo-benefício, né? Você faz esse investimento, mas a durabilidade, né, a vida útil do sensor é muito maior, né, do que o fim de curso aí. Né, eles são utilizados aí, né, em aplicações que requerem confiabilidade, certo? Né, precisão na detecção do objeto, quando o número de computações e alta velocidade de operação. Então a gente precisa, esses sensores, né, como já dito, né, a gente vai começar a desenvolver, né, a parte de LEDER, né, a gente precisa ter já essa visão, né, do quem que são, né, meus elementos de entrada, quem são meus elementos de saída, né, um sensor, eu preciso identificar o sensor, né, um sensor indutivo, mas a gente tem um sensor indutivo aí, né, do tipo aí PNP, a gente pode encontrar um sensor indutivo NPN, então a gente precisa fazer esse diagnóstico aí, né, qual o tipo de sensor, né, que eu vou poder utilizar, né, para fazer essa comunicação para o CLP entender nesse nível lógico aí. Né, o funcionamento baseia-se na geração do que? De um campo eletromagnético, né, do que? De alta frequência aí, desenvolvido por uma bobina ressonante instalada na face sensor. Então aqui a gente tem, né, a bobina do nosso sensor, né? Aqui seria o que? Sua face sensora, aonde gera esse campo eletromagnético aí.
certo? Então aqui nós temos aqui o acionador metálico, né? Esse acionador metálico aí, a gente, aqui no caso esse acionador metálico seria, né, uma peça aí, né? Uma peça com, né, com a sua estrutura metálica, e conforme, né, essa peça ela for, né, se aproximando dessa face sensora, ele vai alterando, né, esse campo eletromagnético, né, fazendo aí que ele faça o que, né? Quando esse objeto metálico aproxima, né, uma variação desse sinal, né, dessa frequência eletromagnética, e que é comparado com um sinal que? A padrão. Então ele é constituído sobre um sinal padrão. Então ele vai o que? Ele vai comparar esse sinal, né, essa oscilação desse campo magnético aqui, né, atuando no seu estado de saída. Né? O que é atuando no seu estado de saída? Então a gente tem aí sensores aí de 3 fios, né, tem sensores de 4 fios, né, sensores de 3 fios, né, a gente tem uma alimentação, vamos supor, a gente tem uma alimentação, né, e temos o que? Vamos pegar aqui um sensor de 3 fios, seria basicamente isso, né? Então aqui um sensor, né? Aqui a gente tem a alimentação desse sensor, e aqui a gente tem o terceiro fio, que é esse fio de sinal, que ele pode ser um normalmente aberto, né, ou pode ser um normalmente fechado. Então isso seria um sensor de 3 fios. Né, mas esse sensor também pode ser apresentado com um sensor de 4 fios, né, onde, né, venha nos entregar aqui um contato aberto, um contato fechado. Então ele tem o que? Né, 4 fios, né, 2 fios de alimentação, né, e 2 fios aí, um indicando o normalmente aberto, né, e um indicando o normalmente fechado. Então, o sensor indutivo, resumindo, né, é um sensor que faz a detecção aí, né, de partes metálicas, né, de componentes metálicos aí. Beleza? Então aqui, né, como se fosse aqui a sua estrutura, né, aqui a gente tem o sensor, né, aqui a face sensor onde gera esse campo eletromagnético, aqui temos, né, esse corpo magnético nessa peça aqui. Então a gente tem, né, essa oscilação no campo magnético, né, aumentando, a gente tem uma frequência, né, com essa detecção aqui dessa peça metálica, né, sua frequência ela altera, então ele é comparado com um sinal padrão. Né? Então se esse sinal padrão, né, está diferente, né, com, né, aqui esse sinal padrão aqui, vamos dizer, a gente tem aqui o sinal da saída, né, atuado aí. E beleza, né? A gente viu o sensor indutivo, tem os sensores capacitivos aí, né? Os sensores capacitivos, eles podem detectar o que, pessoal? Né? A presença ou a aproximação de materiais orgânicos, né, plásticos, né, pós, líquidos, madeiras, papéis, metais, etc. Né? Às vezes vocês podem se perguntar, né, por que eu tenho que ver, por que eu tenho que saber o que são esses sensores? Né? Você precisa conhecer o sensor, né, pelo fato que, né, dependendo ali da aplicação, da automação que você esteja fazendo ali naquele processo, né, você precisa, né, encontrar um sensor adequado, né, que existem sensores ali, né, para ambientes explosivos, né, que nem assim, se você tem um processo que vamos considerar que ele é um processo que acumula bastante poeira, então esses sensores capacitivos aqui você vai ter uma certa dor de cabeça. Né? Ele vai detectar metal? Vai também detectar, só que ele é mais, ele pode estar sujeito a um erro de leitura através de sujeiras, né, de pós aí. Então, além disso daí, ele detecta o que? Líquidos, certo? Madeiras, papéis, metais. Então ele detecta praticamente qualquer tipo, né, de corpo aí, qualquer tipo de aproximação, né, ou presença, certo? Ele baseia-se aqui no campo elétrico, agora no campo elétrico, né, desenvolvido por o quê? Por um oscilador aí, controlado por um capacitor. Então por isso que dissemos que é um sensor capacitivo, né, que ele tem um oscilador aí controlado por quem? Por um capacitor. Beleza? Então, beleza. Esse capacitor, pessoal, ele é formado o quê? Por duas placas metálicas, né? Eu espero que vocês já tenham visto, né, a construção, o que é um circuito inteiramente capacitivo, certo? Né, são carregados aí com cargas elétricas opostas, certo? Uma carga elétrica positiva, uma carga elétrica negativa, montado o que? Né? Nessa face sensora desse sensor aí.
né? De forma que de projetar o campo elétrico para fora do sensor. Então ele tem a face sensor, ele vai o que? Ele vai projetar, certo? Esse campo elétrico, na verdade, para fora do sensor, formando-se um capacitor com dielétrico ar, né? Vamos dizer. Então, quando aproximamos aí um material, ele também provoca uma mudança aí no circuito oscilador, né? Então, também não esse sinal, né? Ele é o que, né? É convertido em um sinal contínuo, né? Que comparado com o valor que, né? Também tem um valor padrão, certo? Então, através desse valor padrão, né? A saída passa, né? A ser atuada, né? Ou até mesmo ser desenergizada aí. Certo? Então, com sensores capacitivos, podemos detectar alguns materiais dentro de outros aí, como por exemplo, líquido dentro de garrafas, né? Reservatórios, né? Com visores transparentes, né? Pós, né? Dentro de embalagens e etc. Aí, né? Várias aplicações. E também um dos sensores, também chamados sensores de fibra ópticas aí, pessoal. Né? Que seria esse sensor? É um sensor óptico o que? Para fibras, certo? Modelos microprocessado, né, com sistema de detecção aí da fibra por barreira ou fotossensor aí, né, lentes opcionais para diversas aplicações. Então aqui seria, né, um sensor aí de fibra, né, óptica aí. E também temos também bastante encontrado, né, no ramo industrial, que também podemos chamar de sensores fotoelétricos, certo? Então são sensores a laser, né, que tem alta sensibilidade e alta precisão né, se comparados aí com tradicionais sensores fotoelétricos. Então aqui, né, podemos dizer que o sensor laser, né, como se fosse um fotoelétrico, mas esse sensor aqui ele tem uma sensibilidade, né, uma precisão um pouco maior, né, sobre esses sensores. Certo? Então ele emite aí um laser aqui, né, na sua face, né, que podem ser, né, dos modelos aí não tubulares, né, com alta resolução, né, para as mais variadas, né, aplicações. Então existem, né, inúmeras aplicações, existem vários tipos de sensores, então vai ser de acordo com, né, o processo de automação que estejam fazendo, né, o que melhor se adapta ali, né, para fazer a detecção aí do material que esteja sendo, né, transportado nessa linha. Então temos aí também os sensores ultrassônicos, também são sensores microprocessadas com saídas digitais, né, simples ou dupla, né, a saída analógica em tensão, né, ou corrente, certo? Modelos especiais para detecção de folha dupla aí, certo? Então ele tem sensor ultrassônico, né, ele vai agir através do som, ele vai emitir uma onda, né, ultrassônica, né, que possui essa aplicação aqui, né, mais simples aí, né, os modelos especiais para detecção de folha dupla aí. Então existe que nem, né, os sensores ultrassônicos, né, vamos pegar aqueles carrinhos, né, anticolisão, né, então eles possuem sensores ultrassônicos. Quando ele chega próximo, de uma barreira, né, ele vai alterar, né, esse campo dele aí, esse campo ultrassônico, né, fazendo com que, né, ele oscile a sua saída, ele manda um sinal, né, pode ser aí uma saída analógica, né, que pode ser o que? Em tensão, né, de 0 a 10 volts, ou pode ser em corrente aí de 4, né, a 20 miliamperes. Perfeito, né? Tem os sensores magnéticos, né, que foram idealizados para detectar o que? Campo magnético gerado por quem? Né? Por um ímã que pode ser um acionador magnético. Podem ser aplicados o que? No monitoramento de válvulas lineares ou cilindros pneumáticos. Então aqui, né, em cilindros pneumáticos, a gente viu, né, espero que vocês também tenham visto lá em eletropneumático, né, o que são os sensores magnéticos, né, que vão eles vão analisar, eles vão detectar o posicionamento do êmbolo, certo? Então ele vai detectar o avanço ou o recuo deste cilindro. Também sensores magnéticos, né, podem ser considerados, que a gente tem lá sensores, né, de segurança de máquinas, que eles são do tipo magnéticos, certo? Que, né, geralmente aí os operadores tentam burlar esse sistema, né? Então vamos supor assim, numa
porta, né, de fechamento dessa máquina aí, a gente pode ter esse sensor magnético, né, assim que essa porta abrir, né, o ímã ele sai, sai do contato, né, com esse campo magnético, aí acaba fazendo o que, né, abrindo o seu circuito, né, no caso aí, né, dessa porta de fechamento dessa máquina. Então aí o operador pega e tira, né, tira essa outra parte, né, que fica, um fica na porta e o outro fica, né, fixa no corpo da máquina, né, ele tira um e deixa conectado diretamente e fica, abre e fecha aí, então burlando o sistema. Então isso aí, né, não deve ser feito, né, que é como se fosse, né, é um equipamento de segurança aí. Tem um sensor de transdutores lineares, né, que permite detecção de posição sem contato, certo? Que elimina o desgaste de peças e aumenta a vida útil do transdutor, né, com excelente resistência mecânica, a vibração e a choques aí. Pode ser instalado em ambientes hostis, né, inclusive na presença de agentes contaminantes ou presença de pó. Então já é um sensor um pouco mais sofisticado. Temos aí o sensor de pressão, certo? Pode ser aplicado em ambientes aí fabris que requerem produtos robustos, certo? Há versões para pressão diferencial, né, com bar graph, anticorrosivo e display duplo aí. Mas modelos para ar comprimido, gases ou líquidos, né, inclusive, né, produtos aí corrosivos, pode ser microprocessados com alta resolução, né, com display, amplificador separado. Então, modelos aí, o que? A gente possui um modelo tubular, né, com invólucro aí compactados e vários tipos de saídas e faixas de pressão. Então, aqui, né, uma aplicação de sensor de pressão, né, vamos supor que uma máquina, né, ela pode, né, se trabalhar, né, ela tem que trabalhar em 8 bar de pressão, certo? Então, né, a gente programa, né, um controlador programável aqui, vamos dizer, esse sensor de pressão, né, se ajusta, ele vai fazer essa leitura aí, né, a hora que chegar em 8 bar, né, se diminuir esses 8 bar, né, ele vai indicar aqui no seu display e, consequentemente, você pode utilizar, dependendo da sua programação, né, de ele fechar um contato que vai mandar um sinal para o CLP e esse CLP vai fazer o que? Vai desligar a máquina, porque a máquina precisa trabalhar, né, numa constante aí de 8 bar aí. Então isso aí é uma aplicação basicamente, né, sobre esses sensores de pressão. Aí tem sensores de imagem, né, da linha aí CVS, são compactos e reúne lente, né, sensor de imagem, LED, displays LCD e processador em um único invólucro aí. Então isso é um sensor um pouco mais, né, assim, pouco visto, né? Isso vai depender da aplicação, né? Mas não é muito encontrado aí, né, no meio industrial, não. Pelo menos até onde, né, eu vivi, né? Não sei se vocês já conseguiram observar, né? Já tiveram contato com esse tipo de sensor aí. E aqui nós temos também nossa famosa barreira fotoelétrica, né, chamado aí cortina de luz, certo? São versões para uso geral e o que, né? E segurança humana aí, certo? Essas famosas cortinas de luz, né? Para segurança humana, né, versões para proteção de dedos, né, mãos, braços aí, né, com controlador de segurança incorporado à barreira e classe de proteção 4 aí. Então esses sensores que, né, existem para a segurança humana, né, eles estão que dentro de classes de proteção, certo? Então essa classe de proteção 4 é para proteção de dedos, mãos e braços aí. Certo? Então, basicamente, a gente encontra bastante o que em imprensas, né, até mesmo, né, em outros tipos de máquinas, que é onde o operador tiver acesso, quando ele pegar e passar aqui por esse sensor, né, a máquina ela já pega, já desliga automaticamente, então como se fosse um sensor de segurança. Então a gente tem sensor fotoelétrico difuso, certo? É um modelo dotado de um emissor, né, um receptor de luz, tranquilo. Então, fotoelétrico difuso, o próprio nome fala que é difuso, ele possui um emissor e o receptor,
né, acoplados aí lado a lado dentro de uma mesma unidade. Então a gente tem aí o sensor, e dentro desse sensor aqui, né, a gente tem aí o receptor, né, e o emissor, certo? Na mesma unidade. Então esse sensor ele é acionado quando o objeto entra na região de sensibilidade. Então aqui, né, a região de sensibilidade, lembrando que sensores, né, dependendo dos sensores, praticamente quase todos, né, ele tem um ajuste de sensibilidade na sua face sensora, né, aumentando o distanciamento ou diminuindo esse distanciamento, né, na detecção aí, né, desses objetos. Então, quando o objeto entra aí nessa região de sensibilidade, refletindo que o feixe para o receptor, né, o feixe de luz recebido do transmissor, certo? Então ele vai fazer o que? Ele vai refletir, né, para o receptor, né, o feixe de luz recebido do transmissor aí, né, conforme a cor, tonalidade e superfície do objeto a ser detectado, né, a distância do sensor se altera aí. Então basicamente isso, né, a gente tem aqui o sensor, né, fotoelétrico aí difuso, que é onde a gente tem o que, né, o objeto, certo? Aqui a gente tem né, com a saída acionada, né? Então basicamente o que? Aqui o nosso objeto ele está, né, fora dessa face de acionamento, né, dessas faces de sensibilidade, e quando o objeto aqui ele né, chega próximo, né, o sinal ele bate no objeto, o objeto ele é refletido, então o transmissor, né, o próximo passo, o receptor ele entende que esse sinal, né, foi direcionado a ele, né, ele transmite esse sinal e faz com que a saída seja acionada. Então aqui no um transporte, aqui, né, uma esteira transportadora de caixas, onde temos aí um sensor difuso. Quando essa caixa entra na frente desse laser, né, desse infravermelho, né, ele vai cortar o sinal e assim refletir, né, como se fosse o que, né, acionando a sua saída aí, certo? Então o sensor difuso trabalha, né, com o que, com o transmissor e o receptor aí. Sensor fotoelétrico retroreflexivo, né? O próprio nome diz aí, ele também possui o que, né? O transmissor e o receptor não estão em uma mesma unidade, né? O feixe de luz é enviado ao receptor somente por intermédio do espelho né? O refletor aí. Então, o inverso do difusor, certo? Então, assim, quando corta, né, esse sinal aqui, né, quando a gente corta esse laser, né, ele já vai detectar, né, que aconteceu esse acionamento, né, essa corte de sinal, né, essa transmissão entre o transmissor, né, e o receptor aí. E aqui no fotoelétrico, né, é um sensor que emite, né, um raio também infravermelho, que é o que? Agora ele possui o que? Um espelho que precisa fazer nessa parte intermediária aí. Então o sensor ele vai emitir esse infravermelho, e esse infravermelho ele vai, né, ele está, né, de frente com o espelho. Então assim que passa algum objeto e corta esse feixe, então isso significa que ele tem o que? O seu sensor acionado aí. Então, basicamente aqui, né, a gente tem aqui, ó, o nosso espelho, né, o nosso espelho. Então, aqui está sendo, né,